Oi, Mari. Tudo bem? Olá. Tudo bom? Sim, deixa eu posicionar meu celular aqui, não. Tá certo. Ai, amiga, que saudade! Ah, nem fala. Mas aqui 2 semaninhas a gente se vê. É, verdade. E como que foi então o dia hoje? Eu sei que você estava aí toda open house e agora você teve também um cliente que apareceu do nada. Tá tudo bem? Teve Correria. sucesso? Como que foi? Vamos começar com uma coisa Sim. boa aí. É assim que acontece as coisas. A gente faz open house e ganha cliente. Mas foi correria. Acabei de chegar em casa. Mari, eu queria te agradecer muito, de verdade, amiga, porque, cara, eu agora também seria um tempo para mim que, tipo, eu estaria com a minha família. Eu sei que é muito valioso essa hora sua e eu quero, tipo, aproveitar ela ao máximo possível. Então, vamos já começar. Eu sei que eu te mandei algumas perguntas e eu sei que E elas. suas perguntas foram Calma. assim, muito mega profundas. E eu fiquei, eu preciso de uma semana para me preparar. Não, não, eu vou te ajudar a responder as perguntas. Porque o primeiro transições que eu fiz com a Dani agora, ela era acadêmica e ela virou psicoterapeuta. Então, ela gostou, né, da minha viajada na maionese. Mas eu sei que eu vou precisar, tipo, auxiliar nas respostas, assim, não nas respostas, mas né, te guiar um pouco. Porque, assim, o que eu acho importante desse projeto é mostrar para as pessoas que te olham hoje e elas não acharem que essa pessoa sempre existiu. Essa pessoa é uma transformação de várias coisas que aconteceram nos últimos anos. Então, eu gosto de começar com a linha do tempo, porque a linha do tempo ela é informativa para a gente colocar as coisas em perspectiva. Então, eu queria saber de você, quando que foi a primeira vez, e mesmo que pode ser que essa primeira vez tenha sido há muito, muito, muito tempo atrás, tá? Não precisa nem ter sido quando você era professora na ESU, pode ter sido quando você era professora em Vermont, ou até no Brasil. Mas eu quero saber quando foi a primeira vez que você questionou a sua carreira, aquilo que estava fazendo. Primeira vez que você falou assim, eu acho que eu não estou fazendo, eu não estou no meu full potential, eu não estou no lugar onde eu vou ganhar dinheiro, onde eu vou ser bem-sucedida, não só fazendo o que eu gosto, mas também financeiramente. Você lembra dessa primeira vez Eu que você acho pensou que isso? como professora, toda vez que a gente recebe um salário é um momento de questionamento, né? Porque sabemos que salário de professor não é maravilhoso, né? É o contrário, salário de professor é triste, é bem triste e assim, e eu posso dizer que não é uma coisa, não é uma realidade só no Brasil, porque eu fui professora aqui nos Estados Unidos por bastante tempo também. E assim, é uma realidade bem triste o salário do professor, tá? O professor não é bem remunerado, nem no Brasil, nem aqui nos Estados Unidos. Então, todas as vezes que você recebe seu salário, todo mês você fica pensando, será que eu vou precisar de um outro emprego? Porque assim, eu gosto do que eu faço, mas não não vou chegar a lugar nenhum financeiramente com esse salário, né? Assim, é um salário de verdade só para se manter e muitas vezes nem isso, nem para se manter, Entendi. né? Uhum. Então você sempre se questionou, em termos financeiros. Em termos financeiros, sim, com certeza. E o que que É, aconteceu? E o que que aconteceu de diferente num desses meses que você falou assim, não, agora eu tenho que fazer. O que que aconteceu na sua vida? O que estava acontecendo na sua vida que você falou assim, ah, agora não vai dar mais para ver o próximo mês desse paycheck. Eu vou ter que mudar. eu acho que a família do meu marido, né, me influenciou demais. Ah, o meu marido me influenciou demais, apesar de ele também ter sido professor e também amar lecionar, né? Até assim, a gente, às vezes a gente ainda fala que sente saudade da sala de aula, porque é difícil deixar a sala de aula, é difícil deixar os alunos. A gente cria um carinho muito grande e é um sentimento de gratidão pelos alunos, sabe? Eles fazem a gente se sentir muito querido. Eu me senti muito querida como professora.
Então, assim, quando você se sente amada num lugar, é bem difícil de sair. Bem difícil de sair. Então, para mim, quando eu fui professora de inglês aqui na Arizona State University, na realidade, menos de um ano depois, eles me ofereceram uma posição que não era mais já dentro da sala de aula, dentro do mesmo departamento, mas eu passei a ser recrutadora de alunos internacionais para aquele departamento na universidade. Então, ali eu já saí de dentro da sala de aula, e eu tive uma função que demandava muito mais, que eu precisava viajar e que eu precisava fazer muito, muita parte corporativa mesmo, parte de vendas do programa que a gente fazia na universidade, né? Que é o programa de inglês para estrangeiros, mas não como graduação, pós-graduação, né? Então, era um curso de inglês, basicamente, né? Oferecido pela universidade. E daí ali, só que o meu salário não aumentou e as demandas aumentaram demais. Demais, assim. Ok, Então, entendi. eu fui para a China, fiquei 3 semanas na China. Tava com uma viagem marcada para ir para o Peru. E o meu chefe falou, e depois do Peru, você vai direto para a Índia. Uau! E ali, o meu marido falou, você não vai para a Índia. Hum. Porque a Índia é um país extremamente perigoso. Para mulheres, é o número 1 no ranking de estupro no mundo. E assim, e a gente já tinha ido à Índia antes, eu e meu marido, para um casamento na Índia. E eu me senti uma celebridade na Índia, porque, sério, eu era parada em todos os lugares para as pessoas tirarem foto comigo. Gente, por favor, não sou nenhuma pessoa muito diferente deles, né? Nem olho azul eu tenho, assim, sei lá. Mas, assim, é, a gente estava num templo lá e, de repente, eu olhei para os lados e tinha um círculo de crianças da escola, assim, ensino médio, eu acho. Fecharam um círculo ao redor de mim, assim, estavam fechando. Meu marido teve que me puxar pelo braço. Então, assim, ali, quando o meu chefe falou do Peru, você vai direto para a Índia, aí eu tive que pedir as contas. Aí você falou, não, por esse valor, querido, não vai rolar. Não, não. Eu ganhava, isso foi em 2016, eu ganhava 40 mil por ano. É muito pouco. E, e você já sabia o que você ia fazer quando você pediu as contas? Não, pedi as contas assim, meio que sem planos. Sem planos. E como eu já tinha trabalhado com vendas antes, no Google, foi por um ano só, né? Foi bem pouquinho assim. O meu sogro tem uma empresa de suplementos naturais aqui nos Estados Unidos, então o meu sogro falou: ah, vem trabalhar para mim, faz as vendas dos suplementos online, de casa mesmo. E eu trabalhei com meu sogro, deu quase um ano também. E enquanto eu trabalhei com meu sogro, a minha sogra falou: ah, faz o curso de corretora. Deu, interessante, né? Já A sua sogra é corretora também, a né? minha sogra é corretora e a minha sogra tem uma história muito legal. Porque a minha sogra só virou corretora depois do divórcio. Ela tinha 40 e tantos anos e nunca tinha trabalhado. Ela era formada em artes pela universidade, mas se formou e já casou, já teve filho e nunca trabalhou. E de repente se divorciou e precisou começar a trabalhar. E então a carreira dela, ela escolheu ser corretora porque era o mais simples, digamos assim, né? Um curso que você faz 90 horas e você tem que passar nas provas, mas é o menos, digamos, é uma carreira que você não precisa investir tanto dinheiro, né? Não tem o curso não é o valor de uma universidade, né? É, custa hoje em dia acho que uns US$ 500. Então foi a carreira que deu para minha sogra. E que começou a trabalhar com 40 e tantos anos. Hoje ela tem 67 e ela é muito mais rica que meu sogro que trabalhou a vida inteira. E que tem uma empresa ainda, né? E Que é que, tem, e empresário. que teve várias empresas e vendeu e tudo mais. Então, assim, Adoro.
Adoro a história da sua sogra. Então, é uma carreira que te traz Te muitas permite, né? possibilidades, te permite, te traz muitas possibilidades financeiras. Então, minha sogra falou, ah, já que tu tá assim, não sabe o que vai fazer, então por que tu não faz o curso? E daí eu fiz. E meu marido me apoiou, e foi assim que começou, em 2017. E como que 2017? E você teve alguma dificuldade? Porque, pelo que eu entendi, geralmente o que acontece com as pessoas, tá, Mari? Geralmente, o entorno familiar delas é o problema. Que querem que continue, que ela faça a mesma coisa e Se ela quer fosse pela mudar. minha família, eu seria dentista no Brasil, né? Sim. Então, na verdade, Nunca teria você teve apoio do seu entorno. Dentista você já não era, de qualquer jeito. Né? Então, você teve apoio do seu entorno. Então, isso é uma coisa muito legal de pontuar no seu caso. Isso, E aí, de quem está apoio da passando por família do transição. meu marido, né? Assim, se for voltar bastante no tempo, volta aí, né, uns 25 anos, é, os meus pais meio que me deixaram eu fazer letras na universidade, mas eles nunca foram grandes apoiadores, digamos Entendi. assim. Uhum. Ela vai fazer o que ela quer, mas depois a gente vai. Os meus pais meio que me forçaram a fazer direito depois. E tem uma história. É. Não, mas vamos focar nessa boa de você ter conseguido fazer essa mudança. Para você, o que você foi mais difícil nesse processo, Mari? Foi você ter pedido as contas, ter vendido a primeira casa, ou ter colocado metas? Porque hoje você já não é nem mais realtor, né? Hoje você já fez seu primeiro, tá fazendo, né? Tá para vender o seu primeiro flip. Hoje a gente já pode falar que você é uma empresária do ramo de real estate. É bem diferente de ser uma realtor. O que para você nesse processo foi mais difícil e qual foi o melhor conselho que você recebeu nesse processo e que fez você ter sucesso? Eu acho que foi o mais difícil foi criar coragem para começar a reach out às pessoas. Porque se as pessoas não sabem que você é corretora, ninguém vai chamar. E eu tive que. Não que eu não fosse, que eu não fosse extrovertida ou tudo, mas eu não precisava correr atrás do cliente, né? Os meus clientes eram os alunos que se matriculavam, estavam na sala de aula, não precisava. Então, esse do correr atrás do empreender, né? Olha, gente, eu sou essa pessoa e agora eu sou corretora, então eu quero também, eu sou educadora em primeiro lugar, então só que eu não quero mais educar ninguém sobre gramática, eu quero educar todo mundo aqui sobre o processo de compra e venda, mercado imobiliário e tudo mais. Então eu acho que o fazer a propaganda do meu peixe para mim foi difícil, e ainda é um pouco, hoje em dia, não vou dizer que não, tá? Ainda tem uma certa relutância contra o self-marketing, né? Mas a gente faz. Obrigada. O E aí melhor, você optou também, e nesse processo você optou também, ou foi naturalmente, por causa da língua, a focar nos brasileiros? sim, é focar nos brasileiros aqui, né? Eu acho que, assim, a comunidade brasileira aqui no Arizona, claro, nem se compara a comunidades muito maiores como tem Flórida, Massachusetts, Califórnia, né? Mas é uma comunidade significativa aqui e o legal é que quase todo mundo se conhece. Se é brasileiro aqui no Arizona, conhece uma pessoa que conhece a outra, né? Então, assim, é uma comunidade unida e, me senti muito bem acolhida na comunidade brasileira aqui, né? Já tendo participado de outras comunidades em outros lugares, já morei na Califórnia também. Então, o nosso diferencial é falar o português. E o brasileiro vem para cá, o processo de compra e venda é completamente diferente do Brasil. Aqui não existe permuta. Aqui não é só a Caixa Econômica que vai te financiar, tem vários tipos de financiamento e tem vários bancos, vários lenders privados. E tem uma leque de opções muito grande de pegar financiamento, né? Só que as pessoas às vezes nem sabem como chegar, com quem falar. Então, para mim,
Foi uma questão de realmente transferir a minha habilidade de educar, só que dentro da sala de aula. Então, educar, aí eu transferi para corretoria, educar a comprar uma casa, qual é o passo a E esse, passo. e esse, e esse é o seu grande diferencial, né, Mari? Porque eu tive amigos que eu indiquei que compraram casa com você e que eles falam, cara, a Mari é muito boa. Ela explica tudo tão bem pra gente, porque a gente fica tão perdido nesse processo. E ela explica certinho. E assim, eu sempre ouvi, você é aquela pessoa que a gente recomenda sem medo de ser feliz, amiga. Ai, que lindo, obrigada. Não, Mas mas é verdade. muito importante, porque comprar uma casa, na grande maioria dos casos, vai ser a maior compra da vida da pessoa. Tá? A não ser que você seja multimega milionário, comprar uma casa é só mais uma casa. Mas para a grande maioria das pessoas, comprar a sua primeira casa é um big deal, né? Então você realmente quer saber, tudo está escrito no contrato. O que que vai acontecer? Primeiro, faz oferta, depois oferta e inspeção. O que que é inspeção? O que que vai acontecer na inspeção? O que que eu peço? O que que eu não peço? Depois da inspeção é a avaliação. O que que vai acontecer? Vamos negociar? Não vamos, né? Então, assim, é importante você sentar com seus clientes, quando eles decidirem vamos fazer uma oferta, e realmente explicar sessão por sessão do contrato. Aqui no Arizona, é diferente da maioria dos estados nos Estados Unidos, porque aqui somos os corretores que escrevemos os contratos, não tem advogados envolvidos, tá? Então, não tem nenhum advogado envolvido para explicar o contrato. Então, a gente tem que fazer. Então, o contrato de compra e venda aqui, ele tem 11 páginas, 9 sessões. E ele está sempre sendo reformulado. Então, foi reformulado agora em fevereiro desse ano de novo. Então, você tem que estar sempre lendo o contrato. Tem que saber de cabo a rabo, porque é uma compra muito significativa. Então, eu gosto de sentar com o meu cliente e explicar. A primeira sessão fala tudo sobre a propriedade. A segunda sessão falar sobre o financiamento. A terceira sessão sobre due diligence. A quarta sessão sobre isso. E vai todas elas. Porque você Não, tem que ter confiança no que você está assinando. Saber o que você pode perder, o earnest money, né? Que é aquele dinheiro que você dá depois de 48 horas. Enfim, é um processo é um processo, complicado. é um processo complicado para quem nunca passou Uhum. e que você precisa ter uma pessoa que consiga explicar no nível de detalhe, e cada pessoa tem esse nível de detalhe diferente, né? É, enfim, ali ó, tem até uma pessoa que comentou aqui, Amanda, essa live. Mari, Ah, você mantém contato com seus era clientes depois de aí. ter encerrado Nada. uma venda com sucesso, caso eles tenham Claro, dúvidas? É uma pergunta para você, eles Mari. se tornam amigos. É, Com a Mari manda certeza. presente, a Mari ganha presente, né? A Mari, ela vira da família, porque ela Mano, realmente todo não sou aquele Natal, aniversário. casal, daquela família. Imagina, eu basicamente, às vezes tem gente que me vê mais do que o próprio marido ou esposo durante um certo tempo. Até achar a casa, vou mostrar a casa, até achar. Mari, você recebeu algum conselho muito bom durante esse processo todo? Alguma pessoa foi essencial, fundamental, ou algum, não precisa nem ser uma pessoa assim que você conhece da sua família, ou dos seus amigos, mas algum livro que você leu, algum filme que você viu, alguma coisa te inspirou ou te fez acreditar, sabe assim, ó, te empurrou para você tomar esse rumo aí na tua vida? Sim, tem dois livros bem importantes que eu acho que assim todas as pessoas deveriam ler, mas quem é corretor, para mim, tinha que ser obrigatório a leitura. Dica boa para os corretores. Um se chama Seven Levels of Communication, Ok, ó, esse é bom para todo mundo. para Já todo mundo. só pelo título. Seven Levels of Communication. Uhum. E o outro é The Compound Effect. Esse também é bem famoso, né? Esse é bem famoso. Bem famoso. E tem vários outros maravilhosos. Eu gostei muito do The Ninja Selling, que é tipo um método, né, para corretores. Esse é bem específico de Específico para corretor. sua área. Bem Uhum. específico de corretoria. Aham. Ninja Selling é maravilhoso. Eles têm até um planner que
dá, tipo assim, no seu dia a dia, o que você vai fazer? Você vai escrever 2 cartas para não sei o quê, você vai fazer isso, para quantas pessoas você ligou, você botou no seu CRM. Ele te dá, tipo assim, um daily log de tudo que você tem que fazer, né? É maravilhoso, muito bom. Então, esses 2 livros, Seven Levels of Communication, para mim, foi assim, porque tudo na vida é relacionamento. E todos os relacionamentos a gente precisa se comunicar, né? Eu acho que comunicação também Uhum. é 100% importante para todas as áreas. E se você não tiver um top of that skill, e você precisa estudar, porque a gente não aprendeu a se comunicar, a gente se comunica totalmente errado na maior parte das vezes, totalmente de uma forma reativa, totalmente de uma forma sem intenção nenhuma. Então, nossa, eu até quero ver esses Seven Languages, eu vou procurar. Obrigada pela dica. Seven Levels, depois Seven Levels a communication. não é bota Seven Levels depois. of Communication. Amiga, Depois a quando você gente tem fala. pra cá, eu tenho aqui no sofá na minha prateleira. Ah, então perfeito. Perfeito. E de conselhos, bom, tem muitos, 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 muitos. Conselhos bem direcionados à parte de real estate. Para mim foi, it's impossible to time the market. É impossível, porque o mercado é muito cíclico. E não dá para saber. Todo mundo fala, quando é a hora certa de comprar? Quando você estiver pronto e se você tiver o dinheiro para se qualificar. Se qualificou, tá pronto para comprar, é a hora certa. Porque, mas os preços vão diminuir. Não tem como saber. Os preços vão aumentar? Não tem como saber. E porque tem muitas variáveis, muitas. E também depende muito de cada região, cada pocket. Então, às vezes, dentro de uma mesma cidade, tem um pocket que explode e outro que fica devagar. Então, timing É, the market. porque eu imagino que aconteça o seguinte. Vamos lá, tô pensando aqui. Se eu hoje decidisse ser realtor, eu ia ter que aprender não só sobre fazer a prova, mas também como conquistar o cliente e ter um cliente na minha frente que quer comprar ou vender uma casa, Uhum. mas também a responder perguntas sobre economia. De repente eu tenho que ser uma pessoa, porque as pessoas vão fazer perguntas difíceis às vezes, que a gente vai ficar assim, Com certeza, sim. então assim, você tem que ter, você realmente, e aqui você até colocou, né, numa das suas respostas que eu te perguntei, qual que foi o seu maior, qual que foi o maior ganho, ou o que que mudou na sua vida? Você falou assim, cara, eu sou outra pessoa. Você se transformou numa outra pessoa para poder representar o seu cliente da melhor maneira. Ou seja, você está sempre estudando, você está sempre on top of. Fala aí como que você faz para. Eu sei que não existe um único lugar onde você vai achar todas as respostas, Não. né, sobre as coisas, mas eu sei que por bons anos antes de você chegar onde você está hoje, você trabalhou para uma empresa, certo? Você trabalhou junto com um grupo. Eu acho que isso foi uma parte importante para você, né? Conta um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que quem é realtor ou está começando nessa carreira ou quer ser realtor, também fica na dúvida de já sou independente, preciso de um grupo, aonde eu acho as informações para responder para os meus clientes, porque de repente o cara está sendo bombardeado de perguntas e que ele não sabe. Uhum. E assim, não é feio dizer eu não sei, mas eu vou pesquisar. E isso foi algo que a docência me ensinou antes, né? Os alunos iam perguntar várias coisas sobre algum vocabulário, alguma palavra. Eu lembro a primeira vez que eu me senti assim, eu realmente não sei. Eu estava ensinando inglês no Brasil e meu aluno perguntou como que se fala barbatana de tubarão. Hoje em dia eu não sei o que é feio, Ai, então, mas naquela época, em 2003, eu não sabia, 20 anos atrás, no Brasil, sem nunca ter saído do Brasil, eu não sabia o que era barbatana de tubarão. Então, ali eu aprendi a dizer, eu não sei, mas eu vou pesquisar. Então, assim, para todo corretor em início de carreira, a minha recomendação é junte-se a um time.
mas um time que te dê apoio, um time que vai te ensinar. O que eu acho muito legal dessa carreira é que eu tenho encontrado muitos outros corretores e a maioria deles tem a visão de colaboração, porque a gente precisa colaborar um com o outro para fazer um deal fechar, para fazer as coisas acontecerem. Tem que ter muita colaboração. Então, Uhum. nos meus primeiros 4 anos de corretora, não, 3,5, eu fiquei com um time que se chama As4 Group, eles existem até hoje, e eu sou muito grata a eles. Nós tínhamos reuniões todas as terças-feiras de manhã, e toda semana tinha alguma palestra, algum assunto específico, falar sobre o mercado, e era a manhã inteirinha de reunião. Então, era um grupo muito unido. Eu ainda saio para almoçar com a maioria das meninas. Eu vejo você com eles, às vezes, até hoje. Às vezes você vai lá, eu vejo Uhum, sim. coincidência. Adoro eles são maravilhosos. Legal. É, então, assim, eu saí do grupo, mas não teve hard feelings. Foi super, eles são super queridos, sou amiga de todos ainda até hoje. É, e todas as minhas perguntas eu levava para eles. E foi ali que eu aprendi que a leitura é muito importante, né? Que a gente tem que estar sempre colaborando, tem que estar sempre indo atrás do que está acontecendo no mercado, na nossa região especificamente. Tem que fazer os tours das casas, mesmo que você não tenha cliente naquele price point, você tem que saber que tipo de casa tem para vender em tal bairro. Hoje eu tenho um dia vazio, vai ver casa. Não tem nada para fazer hoje? Vai ver casa vazia. Vai abrir porta, vai treinar a abrir um lockbox, porque tem vezes que o Porque já aconteceu comigo, deu ir ver casa e o realtor, demorar, tipo assim, ó, aqui em San Diego, tá, amiga? Demorar meia hora para abrir a loca. Eu falei, gente, eu não tenho esse tempo. Você precisa. Isso são então, coisas que são pequenas fricções que você às vezes fala, não tem nada a ver. exatamente. E às vezes Lógico que eu entendi, eu sou uma não, pessoa compreensiva, mas assim, é, não não são tem cada detalhes que fazem a lockbox que eu diferença. vou te contar. E assim, vai fazer. Eu vou ter um cliente que vai ver casa tal na semana que vem, porque aqui tem muito out of state, né? Clientes de outros estados. E você monta um tour e às vezes tem tour que é em prédios que tem apartamentos e são muitos apartamentos. E você quer saber chegar no prédio e saber chegar certinho no apartamento. Você não quer ficar dando voltas dentro do prédio, né? Então, assim, Exatamente. Nossa, tem muito esses prédios. o que eu faço bastante, assim, eu sei que eu vou fazer um tour de 5 casas no fim de semana. A minha quinta-feira liberou, eu vou fazer preview dessas 5 casas. Por mais que eu Lógico, você já sabe onde é que é. para já saber certinho onde que tá o lockbox, tá? Se tem algum, porque aqui tem códigos que você tem que colocar no lockbox, né? Se tem CBS, se tem CBS Code, se tem gente morando na casa ou não, se a casa tá limpa ou não, se tem cheiro na casa ou não. Para eu já dizer e falar, olha, eu fui nessa casa aqui e eu acho que ela não vai ser boa para o nosso tour, então vamos trocar por outra? Então, assim, fazer preview das casas antes de mostrar para os clientes. Claro que às vezes a gente não tem tempo. Tipo, hoje eu tava fazendo open house e chegou um casal de canadenses no meu open house e a casa que eu tava fazendo open house não ia ser para eles, mas eles falaram, mas a gente tá procurando alguma coisa assim, 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 sabe? Na hora não tinha mais ninguém na casa. Abri o MLS e mostrei para eles, ó, tem uma assim, assim e assim aqui perto. Eu posso mostrar para vocês depois do open house. Mas é claro, não ia ter tempo de fazer preview. Então eu, né, Né? fui Você se direto adaptou, a você é esse. flexível, né? Yeah. Exatamente. E assim, eu sabia que era um cliente, se eu não mostrasse ali naquela hora, eu ia Se talvez você desistir. perdesse, porque o próximo realtor que mostrasse uma Uhum. casa legal. É, Amiga, eu tô tão feliz que você conseguiu mais um cartãozinho, me entregar um cartãozinho hoje, mostrar uma casa. Isso vender casa. Casa. é isso aí. Deixa eu te fazer uma última pergunta antes de entrar em questões mais profundas sobre o mercado imobiliário. Que aí a gente vai falar direto para quem está ouvindo a gente ou para quem for ouvir a gente algum dia nessa live. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que está passando por uma transição, Mari?
que está querendo mudar de carreira, que está querendo fazer esse Uma jump. transição, eu diria que analisa todos os aspectos da sua vida. E se esse é um momento ideal para uma transição. De todos os aspectos, eu diria o aspecto emocional, o aspecto financeiro, porque quando a gente faz uma transição, a gente tem que estar, né, ou ter um apoio financeiro de alguém. Eu tive o apoio financeiro do meu marido na época, né, eu não ia passar fome se eu, né, tivesse pedido as contas, foi o que aconteceu. Se você está pronto para ter um período de dúvidas na sua vida, porque tem gente que mentalmente é muito difícil você não saber, né? Ah, ai, eu acho que assim, é fazer uma análise profunda de todos os aspectos da sua vida. Quem são as pessoas que estão no seu círculo, elas vão te apoiar. Eu tenho estrutura financeira, eu tenho estrutura física e mental para isso no momento. Eu acho que fazer essa análise. Eu acho que muita gente tem uma ideia, uma percepção de que quer mudar, uma visão de uma mudança, e as pessoas geralmente elas passam dessa visão para ação. Elas vão direto, tá, vou então pedir as contas, porque agora acabou. Não. Tipo assim, ó, e existe algo no meio, que eu acho que é isso que você está falando, que as pessoas às vezes pulam, que é o processo de tomada de decisão. E o processo de tomada de decisão, ele envolve o planejamento, né? Uhum. Então eu acho que assim, ó, você percebeu que tem uma coisa estranha, que você não está feliz onde você está, eu acho que é isso que você está falando, eu só tô falando de um outro jeito. Me corrija se eu estiver errado. Isso aqui não é para mim, não estou ganhando dinheiro nesse lugar, eu amo fazer isso, mas eu tô cansada, eu quero mudar. Eu ainda não sei o que fazer. Quais são as minhas opções? Onde que eu tô? Como que eu tô financeiramente? Como que vai ser se o que eu fizer de uma Isso, primeira vez não funcionar, né? isso. Então, assim, eu acho que o que você está falando é o seguinte: faça cenários, diversos cenários, planeje, vê o que pode dar errado, vê o que vai dar certo, vê como. É, E é tão e difícil analisa fazer de isso, e não é fácil fazer isso. Não é fácil, não. Vou dizer que eu pensei em tudo isso quando eu fiz a minha transição. Não. Eu acho que a minha transição mais difícil nem foi a de carreira, foi a transição de não ser mãe para ter um filho. Ali, para mim, essa transição da maternidade foi a. Porque eu não estava preparada Ninguém, psicologicamente. mas, Mas eu acho que tem mas será que pessoas que desejam tanto e que se preparam, de verdade. Para mim foi assim, tentei a primeira vez, engravidei, nasceu o Thomas? eu não estava Ai, preparada. Eu não ai, tinha amiga, mas pensado. eu também acho que eu não estava preparada para a maternidade. Eu acho que eu também não estava preparada para a maternidade. Eu não sei. O meu pai já chegou a comentar tinha chegado a comentar comigo quando eu estava grávida. Ele falava assim para mim: se prepara, lê um livro. Eu até li uns livros que eles, sabe assim. Mas na gravidez eu fiquei muito louca e eu tava tipo assim, ó, uma pegada muito doida. Eu fiquei muito doida na gravidez. Sim, E quando ele quando o Dedé nasceu, depois já mudei de pai. Foi tudo uma loucura. Eu acho que eu e você, a gente tem uma conexão boa nesse aspecto da gravidez. Eu entendo o que você está falando, mas tem como se preparar para a maternidade? Tem um monte de mãe aqui, eu tô vendo minha cunhada, tô vendo a Ju. Tem como se preparar para a maternidade? Porque assim, ó, para mudança de isso. carreira, eu acho que tem. Eu acho Uhum. que tem. Né? É isso Sim. que a gente está falando, cara. Faz um Uhum. planejamento financeiro. Vê se teu marido vai te apoiar. Conversa com quem que você precisa conversar. Vê quem que você precisa tirar do seu núcleo que vai ficar falando assim, não vai fazer isso. Tipo assim, ó, limpa teu núcleo, né? Tira as pessoas que não acrescentam. Uhum. Não, com certeza. Uhum. Beleza. Agora, para a maternidade, eu acho que é uma das transições mais difíceis, porque eu acho que por mais que você leia livros, por mais que você queira muito, por mais que você, tipo, você não sabe o que que vem e como que Cada criança e é. como Você não sabe quem vai ser o seu filho. Se ele vai ser um bebê bonzinho que vai dormir, vai chorar pouquinho, não vai ter cólica, vai comer bem, vai mamar no peito.
que é o que todo mundo ama, né? Espera, né? E quando você tem rede de apoio, cara, eu nem pensava em rede de apoio. Eu só fui aprender o que é rede de apoio depois de ser mãe sem uma rede de apoio, né? Então é Pois muito é, difícil. amiga. Acho Mas que é. você acha que se você tivesse. Olha só a pergunta que eu vou te fazer. Você acha que se você fosse professora da ESU, se você tivesse continuado na sua carreira e tivesse é, passando pelo que você está passando, tudo que você está passando com a maternidade, como que você acha? Você acha que seria diferente? Você acha que seria melhor? Você acha que seria Ah, pior? eu Você acho que acha eu teria saído da ICU assim que o Thomas tivesse nascido, sei lá. Não ia aguentar. que ia dar conta? E- Não, eu não ia dar conta de ser. Porque eu trabalhava muito na ICU. Então, eu chegava na ICU às 8 da manhã e na época que eu dava aula mesmo, eu dava aula até às 7 da noite. E Pagar em- 40 mil pra dólares por mês. Por ganhar ano, 40, perdão. pra ganhar 40 mil dólares por mês. Amiga, please. Bem sério. Triste, né? Triste. E pior que esses dias eu fui, né, olhar, acho que o salário deve ter aumentado, né? Não, ainda tá em 45, 46. Deu uma voltadezinha de voltar. Será que agora estão pagando tanto? Nossa, triste. Bem triste. Porque, assim, Você eu tem. vou ser sincera, eu amo dar aula, cara. Eu sinto muita saudade da sala de aula. Sinto mesmo. Adoro. Entendo. Ô, Mari, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem vontade de ensinar, talvez as pessoas, eu te perguntei isso quando a gente se encontrou em LA, se você tem vontade de ensinar para realtors que estão começando agora, ou Acho pessoas que como eu. sim, Vamos mas eu supor, acho que eu eu quero ainda. aprender. Por exemplo, sou uma pessoa que, não sei, eu sei que tem milhares de cursos e tal, mas eu poderia investir. Eu não tenho condição hoje de comprar uma casa, porque a casa que eu quero custa muito caro. Você já te expliquei isso. E eu tô Eu num processo assim. Tá, mas eu poderia só. mas eu poderia ter um imóvel de investimento, Isso. certo? Né? Ok. Não, ó, uma coisa, a casa que eu quero custa muito caro, e eu achei uma outra casa que é a que eu realmente quero, que é muito mais cara, tá? Depois eu te mando a foto. Sim, a casa que ó, eu vejo muitas casas toda semana, né? A casa assim que eu realmente amei. Entrei, amei, me apaixonei, pensei assim, nossa, deixa eu me visualizar aqui dentro, porque um dia eu vou chegar lá, né? Custa mais de 5 milhões, amiga. Ah, Eu tenho dinheiro para ótimo, comprar mas casa? Claro que agora não. Só que para eu chegar numa casa de 5 milhões, eu preciso ter uma de 500 para depois eu então, poder I know, vender você e já, comprar uma de 1 milhão, para depois eu comprar uma de 1,5 milhão, até chegar lá. Se eu não tiver nada, no meu caso, eu acho, eu troco. não, eu acho que eu deveria pensar num imóvel de investimento. Eu quero conversar com você sobre isso hoje um pouquinho. Acho que a gente vai ter um tempinho para falar disso. Mas eu acho que assim, você tem vontade de ensinar as pessoas, por exemplo, na internet, fazer um curso, ou isso está fora do teu radar? Você vai continuar na tua pegada aí que você tá? Já pensei sobre isso. É, eu acho que, como todo mundo, eu ainda tenho muitas autocríticas. Eu sei que eu ainda tenho muito a aprender. Eu também tenho bastante coisa para aprender. É, o que eu gosto mesmo é daquele o presencial. O Entendi. online ainda não me ganhou. É, Entendi. eu gosto de estar ali com os alunos na minha frente, para eles Entendi. fazerem. É. Uhum. Entendi. É, Ótimo. Então agora Nisso vamos. eu sou old school. Nisso eu sou muito old school. Não, ótimo. Não, mas e eu vou te falar, isso Sival, o que eu tenho para te dizer é que você tá tendo os resultados que você está tendo por causa disso, entendeu? Porque você faz um excelente trabalho. Então, não pare, continue, você está no seu caminho certo. Eu falo isso porque eu vejo uma necessidade muito grande das pessoas entenderem cada vez mais o mercado imobiliário, Uhum. e a internet ser hoje, né, a ferramenta que possibilita você fazer, tipo, uma aula e, tipo assim, ó, 300 pessoas assistirem, você não precisa fazer 300 aulas, Então, entendeu? Mas eu entendo eu que é um processo. já fiz algumas aulas de Zoom ao vivo.
aqui no Arizona e deram super certo, me trouxeram vários clientes. E eu vi pensando, cara, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer de novo, eu tenho que fazer de novo. Só que eu não tô me planejando para isso, eu preciso me planejar para isso. Entendi. É, Não é o seu foco agora, né, amiga? Não é o seu... agora, mas eu acho que assim, não está fora dos planos. Legal. Uhum. É que eu Agora gosto vamos de entrar. coisa legal, não quero fazer uma coisa meia boca, entendeu? Não, eu entendo. Eu acho que por exemplo, quando eu comecei o projeto, eu quero fazer alguma coisa também. Aí eu falei, olha, não tenho condição agora, por causa do meu trabalho, de fazer nada muito elaborado. Então eu vou fazer dentro do que eu posso, eu vou fazer uma coisa que eu acho que vai ser interessante para as pessoas. Aí ela já se acostuma com a minha carinha, já se acostuma com a minha voz, já se acostuma com o que eu gosto de Isso. conversar, o que eu gosto de falar. Aí eu pensei, vou fazer uma vez por mês, porque uma vez por mês eu consigo me comprometer. Vou fazer no formato mais simples, na coisa mais básica. Sabe assim, porque aí eu consigo. Porque eu precisava fazer, ao invés de só ficar pensando e falando e querendo, e, sabe assim? Eu precisava fazer alguma coisa. Então, acho que. E eu concordo com você, a gente tem uma visão, a gente é meio que perfeccionista, né? Então, para a gente fazer uma coisa meia boca, é melhor não fazer. Mas eu pensei, eu vou fazer alguma coisa onde eu consiga ser consistente e meter minhas caras. Acho que vai dar certo, vamos ver. Bom, eu quero que você agora me fale algumas coisas sobre o mercado imobiliário, para também quem estiver ouvindo a gente agora, ouvir a gente mais tarde, que é o seguinte, o que está acontecendo com algumas pessoas que eu tenho conversado? As pessoas compraram a primeira casa, financiaram, refinanciaram quando a taxa de juros estava bem baixa. E nessa época que elas refinanciaram, na verdade, elas já estavam querendo, na verdade, comprar uma outra casa. Porque elas já tinham ali alguns anos de financiamento e tal, e elas já estavam com uma situação financeira melhor, já tinham. E, tipo assim, elas já estavam meio que de olho em outras casas. Só que a taxa de juros aumentou bastante, e agora elas estão na situação assim: olha, se eu vender, a casa que eu quero agora custa muito mais caro, que a taxa de juros também está muito mais alta, E a e casa. larará, e só que assim, só que a pessoa não está feliz na casa que ela está, só que ela também. Então, assim, eu sinto que as pessoas estão um pouco aflitas. Você Sim. sente isso também? Acontece aqui também. A gente está dizendo assim que esses juros de 2, 3% são os golden handcuffs, né? As pessoas estão presas neles. Só que o que acontece? Taxa de juros de 2 e 3%, amiga, não é normal e não vai Eu acontecer sei, de novo. eu concordo. Foi algo que o governo criou para dar uma chance no mercado durante a pandemia. Só que o que isso criou? Criou preços muito exorbitantes nas casas. Porque quando tem muita gente querendo comprar um bem, é aquele negócio da supply and demand, né? Da oferta e da demanda. Então, assim, tem 5 casas para vender. As 5 estão custando 100 mil. E se eu tenho 5 pessoas para comprar, as casas vão continuar custando 100 mil, porque tem uma pessoa para cada casa. Mas se eu tenho 20 pessoas e só tenho 5 casas, aquilo ali Esse vai é o mudar. preço estabelecido. É o que ainda mais. É o que ainda mais. Então, assim, o que vai acontecer assim que a taxa de juros baixar de novo? Que agora chegou a 8 semana passada, agora está em 7,6. Claro que isso depende muito do credit score e outras variáveis de cada cliente, cada pessoa. Mas o que vai acontecer assim que as taxas baixarem para 6%, o que você acha que vai acontecer, Babi? Eu não sei, amiga. Eu não Vai faço ideia. muita gente entrar no mercado de volta. Você acha que as pessoas vão voltar? Porque você acha que aí elas não vão mais olhar do 2 para o 8, elas vão olhar do 8 para o 6. É. Entende? Uhum. Ela vai mudar a percepção. É. Uhum. Tipo, nossa, tava 8, agora tá 6. É. Uhum. Ei, Uhum. cara, Porque tem psicologia, muitas né? Isso pessoas é que não. psicologia, né? Claro, Psicologia. claro.
Só que tem muitas pessoas que agora, elas não qualificam a 8% para comprar uma casa de 500 mil. Mas elas vão Mas se a, qualificar 6. mas se a taxa de juros estiver 6, elas qualificam. Entendi. Daí vai Entendi. entrar mais gente no mercado, porque quem precisa comprar, vai comprar. Quem pode comprar, vai comprar. Uhum. Entendeu? Então, assim, só que o que você falou das pessoas, a minha casa eu comprei numa taxa de juros de 3% e a casa que eu realmente quero agora tá muito mais cara. Só que a casa que você tem, que você pagou 500 mil 3 anos atrás, quando a taxa era 2, 3%, a sua casa não vale mais 500 mil. A sua casa agora vale 750, digamos, né? Não sei. Uhum. A sua casa também, então você também tem um equity nessa casa, que você pode usar esse equity para comprar a sua próxima. E daí também tem vários tax benefits, Babi. Se você morou por 24 meses nos últimos 5 anos no seu primary residence, se você vende, tá? O lucro de até 500 mil é tax-free. Uau, isso é maravilhoso. Então, assim, você não vai pagar imposto naquele lucro. Se for um casal, né? Se for uma pessoa só, é 250 mil. Então, assim, você tem isso de equity nessa casa que você não vai precisar pagar imposto, usa isso. Ou então, não vende a sua casa. Faz um HELOC, tá? Faz um HELOC. HELOC, é um Home Equity Line of Credit. Okay. É quando você pega um Para dar o valor, down payment para outra casa? faz um HELOC nessa casa e aluga ela. Deixa ela como investimento. E pega esse dinheiro do HELOC e dá de entrada na sua próxima casa. E assim você não se livrou da sua taxa de 3%. Claro que o seu HELOC vai ter a taxa atual, tá? Uhum. Você vai precisar também pagar esse HELOC de volta. Bom, Não, sim. HELOC. Olha só, eu tava pensando, você falou HELOC, eu brasileira, pensei num R, mas, pô, trabalhei no banco, o HELOC é com H, né? É com H. Home Equity Line of Credit. E sabe uma outra, HELOC. e sabe uma outra coisa aqui que eu vou... Diquinha de quem já trabalhou em banco também, você pode usar se você tem securities, like ações, você também pode pegar contra as suas ações. Isso. Então, assim, né, se precisar inteirar, por exemplo, se precisar inteirar alguma coisa, faltou, tipo, alguma coisa, você também pode usar suas ações como o que falta... uma garantia de um financiamento. Isso, exatamente. O que falta para a grande maioria da população é conhecimento financeiro e conhecimento de como eu posso chegar onde eu quero e quais são as opções. Porque você não é obrigado. Se você realmente não tem um centavo e a sua casa não valorizou nada e você não vai conseguir pegar um HELOC porque você mudou de emprego, ou enfim, por qualquer motivo, né? Mas você quer comprar uma outra casa, aí sim, você tá um pouco presa. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas tem alternativas. Elas só não pesquisam alternativas. Amiga, porque a gente tá aqui, ó, todo mundo correndo atrás da sua cenourinha, né? E é por isso que eu quero fazer essas conversas. A gente conversou com uma psicoterapeuta, a gente está conversando com você, o próximo a gente vai conversar com uma coach de carreira, porque é o seguinte, quando a gente descansa aqui no Instagram, a gente só fica vendo merda, a maioria das vezes. Então, assim, é bom ter alguém falando alguma coisa de corretoria. É bom a gente falar alguma coisa que vai ajudar a gente a sair da onde a gente está olhando, entendeu? E eu acho que, assim, cara, você trouxe Bom, você trouxe duas informações muito importantes. Essa questão de você não pagar a taxa de juros, não pagar profit se você... Imposto de renda. Imposto de renda pelo profit de quando você vendeu a sua casa depois que você está morando 5 anos nela, né? 2 anos dos últimos 5. 2 Então, anos por exemplo, eu e o James, a gente tem a nossa Airbnb, que foi uma casa que a gente morou lá por 5 anos. E a gente saiu daquela casa faz 2 anos. Então, assim, faz 2 anos, então, dos 5 últimos, tá? Nos últimos 2 anos a gente não morou lá. Mas os outros 3 a gente morou. Então, se a gente quiser vender o nosso Airbnb
hoje, tá? O nosso Airbnb, a gente comprou aquela casa em 2016 por 430 mil. Na época que a gente comprou, a gente achou um absurdo de caro. Hoje em dia, a gente acha assim, de graça, preço De de. graça. É, Ela tá valendo mais de 1 milhão. aquela casa maravilhosa. Tá valendo mais de 1 milhão hoje. Ah, Então, se a gente for vender, se a gente vender ela a 930 mil, tá? Que daí aí seria os 500 mil dólares de lucro, a gente não vai pagar um centavo de imposto mas de renda. acho que delícia. Bom, então é Se ele for vendido importante. acima disso, se a gente vender a 1 milhão, aí a gente vai pagar imposto de renda nos 100 mil acima, né? Do valor da conta. e Uhum. essa informação e a questão do WeLock, então, são super importantes para quem aí está precisando, querendo dar uma renovada na casa, mas tá, taxa de juros. E talvez esperar, talvez, como a Mari falou, se essa taxa de juros. Você acredita que essa taxa de juros vai mudar? Como que você está vendo essa questão da taxa de É juros? que tem muitas variáveis, né? Não, a gente tá. Employment, tem muitas É. variáveis. Eu aqui não vou falar sobre esse assunto, porque estou aqui, tô entrevistadora, mas Eu acho que sim, um dia ela vai baixar, mas não vai ser esse ano ainda. tá. Ano que vem, talvez. Por quê? Por que que o governo aumentou tantas taxas de juros? Porque os preços dos imóveis estavam aumentando demais, tá? Aumentou mais de 40% no país inteiro. Uma casa que antes você comprava 100 mil, hoje você compra 150 mil no mínimo, tá? É, mas aqui no Arizona, por exemplo, aqui na metropolitana de Phoenix, nos últimos 4 anos as casas dobraram de valor. Dobraram, amiga. Então, assim, A gente o sabe, aqui também o governo aumentou a taxa de juros um pouco para frear essa apreciação muito rápida, por uma questão de affordability também, porque as casas não são mais affordable. é a bendita da inflação, né, gata? Uhum. Mas vamos lá. Última pergunta para a gente encerrar, antes de você falar os seus últimos comentários. Eu quero saber, brasileiros no Brasil que querem comprar casa aqui nos Estados Unidos, isso é possível? Isso acontece? Como que faz? Demais! Nossa, Pessoal, o vamos Brasil falar é aquela de fazer isso, né? Eu quero, tipo assim, ó, investimento, por exemplo. Eu quero fazer um investimento e meus pais no Brasil também querem entrar junto, a gente quer fazer um pool. Eu vou colocar um pouco, eles vão colocar um pouco, a gente quer comprar um condo. Por exemplo, eu acho que essa é uma ideia, por exemplo, que eu tô aqui falando sobre mim. Aproveitando essa consultoria. Claro. Tipo assim, entendeu? Eu tenho um pouquinho de dinheiro que eu quero fazer um investimento, meus pais têm um pouquinho, meu irmão tem um pouquinho, a gente compra um condo, mete no Airbnb quando eles não estiverem aqui, quando eles estiverem aqui é o lugar que eles vão ficar. Isso. Como que funciona isso? Primeiro, como que funciona? O que eu acho legal seria abrir um LLC, uma Limited Liability Company, tá? Ok. E daí botar todas as pessoas envolvidas como membros dessa LLC. E eles podem ser membros da LLC do Brasil. Claro que podem. Ok. Claro que podem. Qualquer pessoa pode abrir uma LLC aqui, custa menos de $500 abrir uma LLC. Você precisa ter um endereço nos Estados Unidos. Como você mora aqui, você tem um endereço, ótimo. Se você não tem, usa o endereço do seu contador. Contrata um contador aqui nos Estados Unidos que vai fazer isso para você. Tá. Que vai receber toda a documentação do LLC e que vai administrar a LLC para você. A LLC nada mais é do que uma PJ no Brasil, só que com bem menos burocracia. Bem menos burocracia. Por que abrir uma LLC? Porque você vai pagar muito menos imposto quando você precisar alugar, e você vai poder descontar todos os custos daquela propriedade na sua LLC, na hora de pagar os impostos, tá? Então, tem muitas vantagens de comprar propriedades como investimento com uma LLC. Eu adorei essa ideia, Mari. nunca Nunca compraria nem pensei nisso. todas essas casas, menos a que a gente mora agora. As outras duas é uma LLC, amiga. E é uma LLC para cada casa? Uma para cada casa.
poder abater todos os itens no imposto depois. Uhum, E aí, uhum, então, eles são uma sociedade. Então, uhum. eu posso dividir a sociedade da forma que eu quiser. Se eu dei mais dinheiro, eu posso ter mais participação. Se eles... Entendi. E aí, por exemplo, recebemos os aluguéis ali, o Airbnb ali, distribuição do profit. Conta bancária da LLC também. Entendi. Abre uma conta bancária da LLC. Vai Entendi. vai ter um EIN number, tá? E daí você vai com esse EIN no banco e abre uma conta de business em nome da Ok. LLC. Então, assim, a gente tem o Airbnb. O Airbnb tem uma conta. A gente teve o nosso Flip. O Flip tem outra conta. Entendi. O meu, é, o meu business, como The Hoyt Homes Group, é outro LLC. Outra LLC. Aqui em casa a Entendi. gente tem 5 LLCs. O James tem uma para consultoria, a gente tem das casas, eu tenho o meu do business, e a gente tem um trust fund. Uma trust. Eu tenho uma pergunta. Oi, Mari, eu sou amiga da Patrícia, sua amiga, você sabe, se estudante, qualquer pessoa pode abrir LLC. Estudante pode também. Qualquer pessoa tem acima de 18 anos pode abrir LLC. Vamos abrir LLC, galera. Isso é a dica da Mari. Tem, tem um contador de confiança, tá? E E, a, abre a LLC. e abre uma LLC. Abrir uma LLC é simples, gente. Tem um site. Você coloca no Google How to Open an LLC. É muito. Eu amei. Eu acho que essa foi a melhor sugestão que eu já ouvi. Miga, essa live foi maravilhosa, de verdade, para eu entender um pouco sobre. Porque eu leio muita parte da economia, mas na visão das ações, né, do mercado de capitais. Só que eu fico totalmente perdida na parte imobiliária. E eu sabe quando você está sentindo que está chegando a hora de eu fazer alguma coisa, e tem essa questão dos meus pais quererem vir para Hum, cá. Agora eles vão vir no final do ano, não cabe todo mundo na minha casa. Poxa, se a gente tivesse um imóvel de investimento, Amiga, sabe? converse com um lender. Converse com um mortgage lender. Primeiro, é de graça. Segundo, eles vão te dar uma aula incrível de financiamento imobiliário, gratuito, tá? E você vai saber se você qualifica ou não. E se você não qualificar no momento, eles vão te dar um passo a passo do que fazer para você qualificar daqui 6 meses, daqui 1 ano. E isso tudo é um serviço gratuito que todos os mortgage lenders fazem. Você tem algum mortgage lender que você quer indicar para vir conversar comigo aqui, assim? Nossa, tem a Thalita, aqui uma brasileira maravilhosa. Ela é dona da Bright Key Mortgage, que Ok. atua em 7 estados aqui nos Estados Unidos. Ela se mudou aqui para o Arizona tem 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Ela faz muito financiamento de brasileiros que estão no Brasil, compram casa para investir no Brasil. Não, eu quero falar com ela, então. Vou falar com Uhum, ela. tá? Então, eu vou chamar Então, ela para vir aqui. você deveria chamar a Thalita. A Thalita é fenomenal. Foi com ela que eu fui para o Brasil em julho, que a gente fez todos aqueles eventos lá e que já tem investidores conversando com a gente, assim. Então, é Fechado. muito legal. Ai, como que chama? Leilão. Tá. Já Depois é eu uma preciso. outra coisa. Leilão geralmente é cash. Oh, então é só. Bom, enfim. Mas eu vou com certeza falar com a Thalita. Depois a gente troca um WhatsApp ali para você me passar o contato dela. Eu vou te responder a sua pergunta que você me fez. Porque gente, quem está aqui assistindo, o projeto Transições é o seguinte: você vai lá na minha bio e você escreve, você responde um monte de pergunta. Porque eu preciso te conhecer. Às vezes eu não conheço, às vezes eu não sei a história, enfim. A Mari nem precisava responder, mas tá, tá aqui, tem que responder. Vamos tratar todo mundo igual. E aí tem uma parte que você faz uma pergunta para mim. E a pergunta da Mari é: quando que eu vou voltar? Se eu vou voltar para o Arizona? Infelizmente, ainda Sim, a não. resposta minha. E aí você sabe a resposta. Mas eu tô indo para Phoenix daqui a uma semana, amiga. Vai ser uma semana? Duas, né? Daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas eu vou estar em Phoenix. E, poxa, quero encontrar muito todas as pessoas aí que eu consegui. Sei que vai ser difícil, porque a gente já tem uma agenda aí do nosso Friendsgiving. Mas. E a gente tem as crianças, que a gente precisa botar essas crianças para brincar, para correr, para
a fazer as Ah, coisas. a minha voz. Mas foi maravilhoso morar no Arizona, foi maravilhoso conhecer você. Você é uma das pessoas que eu, tipo assim, ó, pra mim, amiga para sempre, entendeu? Que, assim, Creio. ó, guardo no meu coração. Obrigada por tudo que você já fez, Você por também. mim. Você não sabe o quanto você já me ajudou e, enfim, não sei nem É, como explicar. Então, eu tô. nossa, tem muitas histórias para contar, Iva. É, Com Luísa Brunet. sim, e a gente só tá começando, tá, gata? A gente só tá É, começando. é. Então, vamos continuar nesse caminho que a gente está, e é isso. E aí, daqui a pouco a gente vai estar. Sucesso. A gente já está em outro patamar, amiga, hoje, de quando a gente se conheceu. E daqui a alguns anos eu acredito que a gente vai estar em outros e outros e outros. E não só financeiramente, mas emocionalmente, tudo, né? Que não é só sobre dinheiro, muito pelo Aham. contrário, é sobre crescimento pessoal, é sobre realização como mãe, como mulher, como esposa, como tudo. Então, te amo. E se você quiser falar, deixar algum recado, muita gente participou. Assim, ó, a gente teve 10 pessoas, mas assim, sempre pessoal entrando, saindo, entrando, saindo, porque live é assim, né? Ninguém tem muita paciência para ficar o tempo todo. É. Mas eu Algumas acho ficaram. que Então, ele aí, algumas ficaram. que é uma corretora que eu conheço lá de Atlanta, muito legal. Olha ali, ela é muito legal. Ai, olha. Foi um papo muito legal para as realtors, eu acho, e foi um papo muito legal para quem, Uhum. né, tá com essas dúvidas aí de como de que não quer sair um pouquinho do arroz e do feijão, tá? O que que tem de opções? E você deu todas as dicas maravilhosas. Amiga, e teve uma modificação recente de empréstimo imobiliário agora. Para quem quer comprar duplex ou triplex, fourplex, esses tipo assim, esses condomínios que tem 4 unidades, sabe? Uhum. Que é considerado multifamily, né? Antigamente, esses multifamilies era considerado como investimento, mesmo se você morar em uma das unidades. Hoje em dia, então, investimento você sempre tem que dar 20% de entrada. Agora, o FHA, que é um dos tipos de empréstimo, modificou essa regra. E eles vão fazer empréstimo para multifamily dwellings com só 5% de entrada. Ou seja, você pode fazer house hacking, que é o que a gente chama, né? Que você compra 3, 4 unidades, mora em uma e aluga as outras, né? E as outras pagam o seu mortgage completo, Uau. né? Dando 5% de entrada, amiga. E antigamente era 20%. Então, isso para mim, assim, é uma dica que eu quero espalhar para o mundo, porque Ó, principalmente quem está começando, se você qualificar para comprar. E tem assim, em fourplex, não tem fourplex só caros. Tem fourplex de 500 mil, sabe? Tem fourplex aqui no Arizona, né? Mas então, assim, você mora num apartamento ali de 1 quarto, aluga os outros, paga o seu mortgage. Depois de 2 anos, você sai dali e aluga todos os outros, aquele aluguel paga aquele mortgage, vai te pagar o mortgage da sua outra casa. Então, tipo assim, tem muitas maneiras de você step up. O que realmente as pessoas precisam fazer é só começar no mercado imobiliário. Começa pequeno. eu preciso começar. Eu preciso começar. Amiga, outra coisa que eu queria te falar. Essa semana eu vou. Bom, a minha última live o Instagram perdeu. Eu espero que essa fique gravada. E eu vou tentar postando algumas coisas dessas dicas. E aí, se eu tiver alguma dúvida, eu vou te mandar para você. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pra gente colocar uns links, a gente coloca o ELOC. Tipo, você falou RELOC, eu já estava pensando em R, não, mas ELOC na minha cabeça, RELOC. Então, a gente vai colocando essas dicas para as pessoas, esses lembretes, a gente deixa lá para ver se o pessoal se anima de assistir e de ter coragem para encarar esse mercado do jeito que está mesmo, que é o que a gente tem para hoje. E, meu, sem ilusão de que isso vai mudar muito. É. Vai Se continuar você assim até. começa pequeno, mas começa. Porque se você não tem nenhuma carta para trocar depois, fica muito mais difícil. Tá certo. Um beijo, minha querida. Te amo. Beijo. Até daqui a pouco. Te amo. Gente, obrigada por quem está assistindo aí, Jojo, Miriam, todos vocês. Olha, Obrigada. a Miriam tá aqui desde É o Miriam, começo. que saudade da Miriam. Miriam, vou te procurar para te Ela ver tá quando eu for no Arizona. aqui, viu? Eu sei. Eu quero saber tudo. Quero saber. Beijo, gente. Tchau, gente.